de asfalto aqui nessa cidade, tudo areião. Aí ele veio aqui para Bataguaçu com a esposa e montou uma farmácia aqui em Bataguaçu. Tanto é que os mais antigos aí, ó, do meu tempo, né, os mais velhos, né, aí conhecia ele como Joaquim da farmácia. Era Joaquim da farmácia. Então, irmãos, aqui em Bataguaçu, nessa época, não existia um adventista sequer. Aí então ele começou a fazer amizade com o Joaquim Conrado, né? Fez amizade com o Joaquim Conrado, fez amizade com a Nailê, que tinha um irmão chamado Cote, fez amizade, né? E começou a dar estudo bíblico, porque ele era o único adventista na cidade. Então o primeiro estudo bíblico assim, que ele conseguiu fazer foi com a família do tio Joaquim Conrado, da tia Nailê e a filha deles, que era a Leninha. Não era, não é. É a Leninha, a minha esposa. Então, até que chegou ao ponto que terminou o estudo bíblico, eles aceitaram o batismo. A tia Nailê, o tio Joaquim, a Leninha se batizaram. A partir daí foi a primeira família adventista do sétimo dia que existia aqui nessa terra. E a primeira igreja, irmãos, foi no sítio que eles tinham, porque a família da Leninha, os pais não moravam aqui na cidade, moravam afastada aqui num sítio. E a primeira igrejinha, então, para formar uma igreja, porque agora tinha uma congregação, né? Quem que era a congregação? Joaquim Martins, Amélia, né? Os filhos, né? E Nailê, Joaquim Conrado e Leninha, era a congregação. Fizeram lá uma casinha, um salãozinho lá, não tinha tijolo, fez aquele negócio tipo, você põe as taquaras, os pau e taca barro assim, né? Eu não sei como chama, casa de pau a pique, não sei como que é o nome lá, né? Então, agora com o tempo, o irmão Joaquim então, com a amizade que ele tinha na cidade e tal, ele conseguiu este terreno aqui, ó. Este terreno o irmão Joaquim conseguiu. Aí ele fez a primeira igreja, primeira igrejinha, nesse terreno aqui, ó. Depois derrubou a primeira igrejinha. Aí fez essa daqui, que depois os irmãos reformaram. Aí ficou, atualmente ela está mais bonita do que antes, né? Pois bem, foi assim o início da história do presente que Deus nos deu aqui para essa igreja, chamada Joaquim Martins. No finalzinho, nós vamos passar aqui. Senhora, quem fez o negocinho lá para nós? O vídeo? Jefferson, obrigado, tá, irmão? Jefferson, eu ainda não assisti, vou assistir junto com os irmãos, mas eu acredito no seu profissionalismo, tá bom? Nós vamos ver aqui, irmãos. Nem tinha visto, ele já está aqui já. Vamos ver aqui que algumas fotos assim que eu tinha da minha antiga, da igrejinha lá de 1960, 1970. Quem frequentou aqui a igrejinha? Que pergunta que eu vou fazer. Quem frequentou a igrejinha aqui em 1970? Ninguém levantou a mão, só eu mesmo. Mas, o Nilo, você está vivo ainda, meu? O Nilo, o irmão Nilo foi um dos que ajudou até a encher com concreto. Vai ter, depois vai aparecer a foto aqui. O Nilo, o irmão Jaquim e tal, pegando um balde de concreto para encher as colunas aqui, etc. Mas nós vamos passar aqui, depois essas fotos, tá bom? No finalzinho, rapidinho, só 3 minutinhos, tá bom? Nós vamos ver essas fotos. Inclusive tem até uma foto que não tinha parede nenhuma aqui. E aqui no caso, porque vocês sabem que aqui é mais alto do que lá na rua, então teve que aterrar. Então eu, os filhos do irmão Joaquim, o César, o Isaías e o Marco, né, nós com carriola, pegando a carrinha, as terras lá que a prefeitura derrubou lá na frente da rua, e trazer tudo aqui para aterrar tudo isso daqui. Depois a gente vai ver a foto aí, tá bom? E tem algumas fotos também do querido irmão Joaquim, que está sendo homenageado hoje, lá da Nova Porto 15 também, que ele também... e falando nisso, essa foto aqui, olha, ele estava pregando lá na Nova Porto 15, ó. Os irmãos da Nova, tem irmão da Nova Porto 15 aqui? Tem? Continua nesse mesmo salãozinho? A reunião de vocês lá? Então, o memorário de culto, domingo à noite. Amanhã eu vou fazer uma visitinha para vocês lá, tá bom? Eu gostava de ir lá também, de vez em quando, né? Irmãos, nós
Em particular, eu quero dizer o seguinte, que eu estou muito feliz, tá, de estar aqui com os irmãos. E a coisa que eu mais gostei, porque olha, quando falaram que era para mim pregar hoje aqui, eles me deram um tema, um assunto, né? O senhor não vai pregar lá o que o senhor quiser pregar não, tá? O assunto tem que ser X. Sabe qual que era o assunto? Homenagem ao irmão Joaquim Martins. Era esse o assunto. Isso me deixou feliz da vida. Fiquei muito feliz de receber esse convite, porque veja bem, essa igreja tomou a iniciativa de fazer uma homenagem, podemos dizer, ao fundador, né, podemos dizer assim, desta igreja, o mais importante, em vida. Em vida. Porque, irmãos, ele já está em idade, está doente, nós sabemos, anda apenas com um auxílio de alguma coisa, um bengala, uma andadora, alguma coisa assim. Então, depois que ele se for, depois que ele dormir em Cristo, não precisa disso, porque ele não vai estar ouvindo nada. E uma coisa também, irmãos, alguns de nós fomos falar com ele se ele poderia estar aqui conosco hoje, né? Que nós iríamos fazer uma simples homenagem a ele. Ele foi sincero e disse para nós: olha, na idade que eu estou, filho, eu não aguento muitas emoções, não. Eu não aguento. E olha, eu tenho medo até que dá um troço em mim lá, tá? Porque eu não vou aguentar. Aí, então, ele preferiu não vir. Aí, então, eu vou pedir agora aos irmãos, os que quiserem, né? E tem um celular bom, e filmar alguns trechos dessa nossa homenagem, tá bom? E depois passar para ele ver que hoje é o dia dele, né? Hoje, é lógico que é o dia de Deus, porque é sábado, mas hoje todos nós estamos com a nossa mente, né, elevada, né, direcionada ao presente que Deus nos deu. Porque durante muitos e muitos e muitos anos ele foi o primeiro ancião aqui desta igreja. Esse terreno ele conseguiu, foi pela influência dele, e ele ajudou muita gente aqui, inclusive eu também. Eu até pedi para o irmão Naldo, lá fora, né, meu irmão Naldo, falei, se desse, né, você filmar alguns trechos, não precisa filmar tudo, né, gravar lá. Ô Moed, vai aprender a assistir. Estou transmitindo ao vivo. Tá? Transmitindo ao vivo. Eu não sabia. Mas, peraí, então deixa eu ajeitar aqui. Eu não sabia. Mas será que ele está vendo lá? Se ele entrar na página, ele vê. Puxa vida, obrigado. Não sei como vocês conseguiram isso, hein? Isso aqui é só no estado do Mato Grosso, São Paulo eu acho que é difícil. Bom, eu estava conversando com o irmão Naldo, aí o irmão Naldo falou assim: irmão, só tem um probleminha, o meu celular, rapaz, é uma levar ele tira foto, e quando consigo tirar uma foto, ele já sai embaçada. Irmão, não, os seus problemas serão resolvidos, tá? Eu conversei com alguns, cheio da grana aqui, ó, tá? Vamos providenciar, talvez, um Nokia. Se não der certo, Motorola. O Motorola já ajuda, né? Então, tá bom? Mas, em particular, eu quero agradecer à igreja por essa iniciativa, tá bom? Vamos falar alguma coisa da vida dele em vida, esse foi importante. Realmente, irmãos, na minha mente é o seguinte, ó, todos nós deveríamos homenagear e agradecer a vida de nossos irmãos idosos. Não é só do irmão Joaquim, agora que está doente, está idoso. De todos os nossos irmãos idosos, nós deveríamos, de vez em quando, homenagear e agradecer a Deus pela vida deles, porque eles contribuíram tanto na pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para esta cidade aqui, em Bataguaçu. Neste momento, irmãos, sinceramente eu não me sinto assim como um irmão homenageando outro irmão. Não é esse o sentimento que está aqui hoje, dentro de mim. Eu me sinto assim como um filho homenageando um pai. Glória a Deus. Porque foi assim que ele me tratou desde quando eu cheguei aqui na cidade.
em 1980, quando eu cheguei aqui, para a inauguração dessa igreja. Eu vim especialmente para a inauguração da igreja. E ele sempre me tratou assim, como um filho. Nós vamos ler agora, irmãos, na Bíblia, um verso que valoriza e respeita as pessoas idosas. Vamos abrir então nossa Bíblia em Levíticos 19, verso 32. Levíticos 19, verso 32. Em Levíticos 19, versículo 32, nós lemos assim, ó: diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Irmãos, aqui Deus faz sérias advertências, dizendo assim: olha, não façam como as outras ações, hein? Não façam. Mas respeitem os anciãos, respeitem as pessoas mais velhas. E aqui, irmãos, a instrução bíblica é: se uma pessoa mais velha entra no recinto, você se levanta em atitude de respeito. Mas nós, irmãos, nós vivemos numa sociedade muito atrevida, uma sociedade irreverente, uma sociedade descuidada. Irmãos, nós vivemos numa sociedade industrial. É um conceito, e um conceito básico da Revolução Industrial, o conceito básico é que você vale o que você produz. Esse é o conceito básico da Revolução Industrial. Você vale o que você produz. Quanto mais você produz, maior é o seu valor. E o ciclo, irmãos, da vida diz para cada um de nós que na medida que os anos vão passando, e na medida que vem o cansaço, a perda da capacidade, a perda da energia, então você acaba produzindo menos. E se você produz menos, você vale menos. Então, as pessoas, irmãos, passaram a olhar com mais desrespeito os mais velhos. Por quê? Porque eles não são tão capazes agora de produzir como os mais novos. Porque eles então agora valem menos do que os mais novos. Porém, a instrução bíblica vai na contramão desse conceito. A instrução bíblica, irmãos, é o seguinte: que quando um senhor ou uma senhora, quando uma idosa, um idoso, quando um ancião entra no recinto, não é esse o verso? Você deve se levantar, nada menos do que o máximo do seu respeito para com a pessoa idosa. Levíticos 19:32. Lemos de novo: diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Respeito, irmãos, só isso. Respeito é o que Deus pede. Afinal de contas, irmãos, eles estão aqui há muito mais tempo do que nós. As pessoas idosas, como por exemplo o nosso homenageado de hoje, o irmão Joaquim Martins, as pessoas idosas, irmãos, são bem mais sábias, porque a sabedoria, ela passa pela experiência. Não existe pessoas novas, jovenzinhos, sábias. Não existe. Por quê? Porque a sabedoria tem que passar pela experiência. Os mais novos não podem se tornar sábios. Por quê? Os mais novos não podem se tornar sábios de uma hora para outra, porque eles precisam da experiência primeiro, para depois se tornarem sábios. Mas
Mas os mais novos, eles podem fazer, sabe o quê? Se forem inteligentes, os mais novos, eles podem ouvir a sabedoria, que são os mais velhos, os idosos. E o princípio, e eles podem se beneficiar dessa sabedoria. E o princípio da sabedoria é o quê? O temor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você precisa, querido jovem, amigo, irmãos, vocês precisam ouvir quem já viveu mais do que você. Não há mal algum você se assessorar com pessoas que têm mais experiência do que você. Não há nenhuma vergonha nisso. Você pedir uma opinião, um conselho para pessoas mais velhas aqui da igreja. Busquem o conselho dos mais velhos, meus queridos irmãos, amigos e jovens. Busquem, especialmente dos mais velhos que amam vocês, como por exemplo, irmão Joaquim Martins, que eu sei que ele ama a cada um de vocês. Agora, a juventude hoje em dia, irmãos, podemos dizer assim, que é meio atrevida, sabe? A juventude de hoje em dia, vamos dizer assim, que é como uma Ferrari, mas uma Ferrari com os pneus carecas, né? E você tem potência, você tem explosão, mas é fácil você se perder numa curva por causa dos pneus carecas. E quando nós então olhamos assim os negócios da igreja, e qual que é o negócio da igreja? Salvação das pessoas. Esse é o negócio da igreja. Quando nós olhamos então o negócio da igreja, nós precisamos prestar atenção nos conselhos daqueles que viveram mais do que nós. Para ser sincero, eu não estou aqui homenageando um simples idoso. Eu estou homenageando o meu pai, porque é assim que eu o considero. Eu tenho certeza, irmãos, de que muitos de nós que estamos aqui hoje sentados e que conviveram com o irmão Joaquim Martins, eu tenho certeza de que muitos de nós temos algo, pelo menos uma coisa, para agradecer ao nosso querido irmão Joaquim Martins. Sabe de uma coisa? Se a minha tia, Nailê, se ela não estivesse dormindo em Cristo neste momento, porque esse mês faz 5 meses que ela dormiu em Cristo, a tia Nailê, mas se ela estivesse aqui com a gente, irmãos, participando desta homenagem aqui que estamos fazendo ao irmão Joaquim, eu tenho certeza absoluta que ela iria agradecer por muitas coisas, porque quando ela era viva, ela sempre me contava o quanto que o Senhor, o irmão Joaquim, ajudou ela em todos os sentidos. Não foi só espiritualmente, mas materialmente também. Eu, por exemplo, eu agradeço ao meu pai Joaquim Martins pelo estudo bíblico que ele me deu no passado. Muito conhecimento bíblico, irmãos, que eu tenho hoje foi graças ao irmão Joaquim Martins. E eu agradeço também, irmãos, pelos conselhos que ele me deu, pelas orações que eu ligava pedindo a oração para tinha algum problema, ele, joelho no chão por mim, intercedendo ao Pai por mim. Eu agradeço, irmãos, por exemplo, por ele ter feito o sermonete lá na casa da tia Neilê, no dia do meu noivado. Ele esteve lá há 40 anos atrás. Eu agradeço também e sempre agradeci a ele por ele ter sido também meu padrinho de casamento aqui nesta igreja em 1982. Eu agradeço, por exemplo, irmãos, por este relógio aqui, ó.
este relógio aqui não funciona mais. Mas ele me deu de presente, do nada assim. Faz 20 anos que eu tenho este relógio. Mas mesmo assim eu estou guardando, sabe? Eu guardo, né? Porque eu olho e lembro dele. Eu quero também, eu nem sei se eu devo falar isso, mas eu quero agradeço também ao irmão Joaquim, irmãos, por ele ter me dado este sapato aqui, ó. Este sapato que eu estou calçando, irmãos, ele que me deu. Tem só, é novinho, tem só 16 anos. Só 16 anos. Inclusive, não sei se dá para olhar daí, ó, mas está meio, né, rasgadinho assim. Eu nem sei porque eu estou falando isso, porque eu tenho certeza que na saída, ao cumprimentá-los, ninguém vai olhar para minha cara. Mas tudo bem, está rasgado, mas eu decidi, quando eu fiquei sabendo, não, você tem que ir lá e o assunto é esse, homenagem ao irmão de lugar. Opa, vou com um sapato que faz 16 anos, que está guardado e está meio assim, né? Mas eu vou, né? Irmãos, isso é uma forma assim, de gratidão, sabe? Que eu tenho por ele, por isso que eu fiz questão de vir desse jeito, né? Até hoje, irmãos, eu guardo esse sapato, estou usando só agora por causa da ocasião, né? Mas não costumo usar ele não, eu deixo guardado lá, tá? Eu tenho também, ó, quando eu fiquei pensando assim sobre o que agradecer, às vezes ele engordava, as camisas não servia mais, mas aí ele me dava. Mas para mim também não servia, a Leninha levava na costureira, né? Fazia o aperto lá. Terno, já ganhei terno dele. Bíblia, já ganhei Bíblia dele, né? E não foi só na parte espiritual não, ele foi legal comigo. Se ele estivesse aqui, até iria agradecer pessoalmente, porque algumas vezes ele me deu dinheiro para suprir as minhas necessidades. Com certeza, irmãos,